pessoal, que alegria estar aqui com vocês. Muito feliz com essa oportunidade em mais essa entrevista, nosso segundo encontro aqui de uma conversa para falarmos sobre evangélicos, cristãos e a política. Eu sou o Thiago Vercelino, morador aqui do Paraná, e vou, como privilégio, poder conduzir essa conversa aqui na nossa Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E para nós conversarmos, para esse bate-papo gostoso, esse tempo aqui juntos, a gente tem conosco o idealizador do nosso projeto, professor João. Se apresenta, por favor, e daqui a pouco eu chamo o nosso convidado de honra para se apresentar também. Olá a todos, sou João Barros, sou professor aqui da Unila. Estamos aqui com mais uma entrevista, com o pastor Antônio Carlos Costa, que com muita generosidade aceitou nosso convite para falar sobre esse tema, a relação entre evangélicos e política na América Latina. Obrigado, pastor, pela sua presença. Super honrado mesmo, João. Puxa vida, espero que seja um momento esclarecedor, projete luz sobre o que nós estamos vivendo no Brasil. Legal, então você já viu no título da nossa entrevista, você já, ao abrir, dar o play, já viu o rosto do pastor Antônio Carlos aqui, então já não é mais nenhuma apresentação, porque você inclusive clicou nesse link porque pastor Antônio Carlos estava conosco. Então, por que, pastor Antônio Carlos Costa, a gente chamou você para estar nessa entrevista, nessa conversa? Quais têm sido as suas áreas de atuações? Conta para nós aí como que tem sido o seu dia a dia ministerial, e se apresente aí, se porventura alguém ainda não tem um contexto de quem o senhor é. Oi, Thiago, olha só, então, meu nome é Antônio, isso porque eu nasci no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio. Então, minha mãe resistiu à pressão para que meu nome fosse Marco Antônio. Ela achou melhor me chamar de Antônio Carlos, aí ficou Antônio Carlos. Mas eu tenho uma relação, assim, estranha, freudiana, sei lá, paradoxal com o meu nome. Meu nome é composto, Antônio Carlos, mas eu prefiro ser chamado de Antônio. De Antônio. Então, às vezes, até em pregações, quando eu falo sobre a oração do Pai Nosso, eu digo que Deus tem o mesmo problema que eu tenho, porque Ele é o soberano, Ele é o Senhor, Ele é então Ele é o Criador do universo, mas Ele no Evangelho declara explicitamente que Ele prefere ser chamado de Pai, que Pai é o nome cristão para Deus, como dizia John Stott. Então eu gosto muito de ser chamado pelo meu primeiro nome, Antônio, Então eu nasci no Rio de Janeiro, e aqui passei praticamente a totalidade da minha vida. Por uns períodos curtos eu tive que sair da cidade. Na verdade, foi meu pai era policial, e então ele era enviado para cumprir missões em algumas localidades aí do Brasil, entre elas Foz do Iguaçu, onde eu morei de 72 até 76. Meu pai, muitos não sabem, mas meu pai foi do DOPS, Então meu pai era policial assim, linha dura, o que se refletiu muito na minha relação com ele, em especial no período que nós moramos em Foz do Iguaçu. Foi um período muito difícil para o trabalho dele. Então é isso. Aí eu passei os primeiros 20 anos assim completamente alienados das questões que hoje povoam minha mente, que estão constantemente diante de mim. E aí, com 20 anos, eu me tornei filósofo. Comecei a fazer perguntas à vida que até então eu não havia feito. E só encontrei resposta no Evangelho, porque o Evangelho me foi apresentado, portanto, quando eu tinha 20 anos, e ali ficou muito evidente para mim que só o Evangelho para responder às minhas questões intelectuais, E então me tornei cristão, e a coisa foi tão apaixonante que eu decidi me dedicar inteiramente à causa do Evangelho. Inicialmente eu pensei em ser jornalista, seria um jornalista cristão, escrevendo artigos
na perspectiva do cristianismo, exercendo uma atividade, portanto, nos meios de comunicação, assim, com o cristianismo bem presente, né, no meu trabalho como jornalista. Mas depois eu cheguei à conclusão que eu teria mais liberdade, mais autonomia, mais campo de trabalho se eu me dedicasse para o ministério pastoral. Sabe? Então fui muito aconselhado pelo pastor da minha igreja, o reverendo Antônio Elias, que plantou a igreja presbiteriana Betânia, onde eu me converti, na cidade de Niterói, no bairro de São Francisco. E aí então passei esses anos todos, né, desde a minha conversão, radicalmente comprometido com a igreja e focado no trabalho de plantação de igreja, na edificação dos cristãos, né? Então falando em congresso, escrevendo livro, sabe? Aí até que em 2007 minha vida passou por uma mudança radical, mas assim, uma coisa inesperada, súbita, profunda, com marcas que se fazem sentir profundamente hoje, sabe? E que acabaram culminando numa guinada na minha atividade ministerial. Eu sou casado com a Adriane, que é professora de educação física, né, especialista na língua inglesa, e hoje ela está concluindo um curso de psicologia. Ela está para abrir consultório aqui no Rio, né? Aqui no Rio, Niterói. E sou pai de eu tenho 3 filhos, né? O Pedro, 33, Mateus, 31, e a Alissa, de 12, uma temporã, todos, portanto, com a mesma mulher, né? É isso. Então, eu sou presidente da ONG Rio de Paz, né? E é isso, né? Botafoguense? Também, botafoguense, que eu fui predestinado, né? Meu pai me catequizou, meu pai, meu Deus, ele fez um bom trabalho de lavagem cerebral, porque escolher de livre espontânea vontade de ser botafoguense não dá, né? Mas olha, Tiago, você sabe que naquela época era mais fácil. Eu acho que das opções, que se eu fosse assim usar a cabeça, naquele período eu escolheria o Botafogo, porque me marcou muito. Meu pai me levou para o Maracanã no final dos anos 60. Foi quando eu sou apresentado, o Maracanã é apresentado a mim. Aquela experiência de você chegar no 6º andar, meu pai era policial, então ele dava carteirada e nós assistíamos o jogo do lado da tribuna, onde ficava o presidente da República, as personalidades e tal, públicas assim, né, e autoridades e tal. Então, aquela coisa de abrir o elevador, abrir dentro do Maracanã, você vê aquela massa, aquilo me marcou muito. E aí ver os jogadores e tal, e depois, né, você saber que o seu time era a seleção brasileira, aquilo me marcou muito, eu acredito. Sabe, o Jairzinho foi meu primeiro ídolo, porque o Jairzinho que fez gol em todos os jogos da Copa de 70 e jogava no meu time, então eu achava que meu pai tinha feito uma boa escolha e tal. Aí depois vieram os anos, né, no deserto, né, e que de certa forma perduram, né, porque o Botafogo de lá para cá ele teve alguns momentos de brilho, mas a maior parte assim do tempo assim, eu acho que sofrendo mais derrotas do que vitórias, né? Mas é aquilo, né? O futebol também eu diria que é o melhor caminho, é o caminho mais fácil de nós entendermos o capitalismo, né? Porque vence quem tem mais grana, né? O futebol brasileiro hoje está funilando, né? Para o Flamengo, Palmeiras, sei lá mais quem, ganharem tudo o tempo todo. Como na Espanha, que é o Barcelona e o Real Madrid, na Inglaterra é o Manchester, né, e o Liverpool, na Alemanha também, você tem lá o Bayern, mas não sei o quê. Eu acho que é isso, né? O Brasil deveria tomar a decisão que a NBA tomou, sabe? Porque na NBA nenhum time pode ser muito mais forte do que o outro. Aí você tem jogos apaixonantes. No Brasil está sem graça. O Flamengo, eu diria que tem a obrigação de ganhar todos os campeonatos, porque um time que investe 10 vezes mais do que os outros, né? Você pega a folha do Flamengo e compara com a do Fluminense, Vasco, Botafogo, é um absurdo. O Flamengo tinha que ganhar sempre. Mas nós não estamos aqui para falar sobre futebol, né? A vontade de falar de futebol, ao brasileiro, né? Olha, falar de política,
futebol, a gente tem aqui até amanhã cedo para falar dessas coisas. Mas abrindo aqui um pouquinho o coração nesses primeiros minutos de conversa, me identifico muito com a sua história, pastor Antônio, porque sou filho de militar. Meu pai é major da Polícia Militar em São Paulo, aposentado já. E a maioria dos jogos que fui do São Paulo no Morumbi quando criança foi com meu pai dando carteirada, entrando através do delegado do jogo, né? Sempre todo jogo tem um delegado, né? Do delegado do jogo, e a gente entrando pelas portas. Então conheci boa parte do Morumbi, que muita gente não conheceu porque tinha que andar por lugares que as carteiradas do militar me conduziam, né? Mas a escolher o São Paulo não foi tão fácil assim, porque eu entendi de futebol. São Paulo já tinha acabado de ganhar os mundiais ali. Eu nasci no meio dos mundiais, em 89. Mas vamos falar de evangélicos e política. Pastor Antônio, acho que uma coisa muito bacana para iniciar a nossa conversa seria entender, na sua história, como que o Senhor se conduziu a esse ministério pastoral, ao mesmo tempo fundar a Rio de Paz, né? O que estava desse ambiente, né? Inclusive ambiente de um pai militar, que hoje parece que são coisas antagônicas, né? Ler a sociedade como o senhor lê hoje parece ser antagônico à visão de um militar, né? Então um pai militar, um pastor que tem a ideia de fundar a Rio de Paz. Como que isso se deu? Olha, Thiago, a pergunta que assim, que eu acho que é importante de ser respondida por mim e que eu já fiz a mim mesmo, sabe? E cuja resposta me parece muito clara é a seguinte: por que eu demorei tanto a me envolver com a missão integral? Sabe? Com essa visão, com a missão integral, veja, sem viés político-ideológico, né? Obviamente, sem filiação partidária. Né? Porque somente com 45 anos eu tomei a decisão de ir para a rua protestar, tendo nascido no período da ditadura, sendo testemunha das gravíssimas violações de direito ocorridas no nosso país, em especial os homicídios, o altíssimo índice de letalidade da nossa nação, sabe? E esse fosso entre ricos e pobres. Como é que eu fui testemunha disso tudo? Como é que eu vi a Candelária, o massacre da Candelária, acontecer diante dos meus olhos e não fiz nada? Como é que eu vi Carandiru, sabe? Aquela tragédia, massacre, acontecer em São Paulo e eu não fui para a rua protestar? Como que eu pude me silenciar diante da chacina de Queimados, de Vigário Geral, sabe, de execuções extrajudiciais, sabe? Então, eu acredito que a minha lentidão, sabe, no envolvimento com a causa da justiça social deve-se muito à natureza da minha conversão, porque assim, o desencanto que eu experimentei com relação à vida, e não era alguma coisa de ordem consciente, não se tratava daquela depressão difusa, aquela coisa orgânica, que tem a ver com a química do cérebro e tal. Eu desconheço esse tipo de tristeza, sabe? Mas eu, com 20 anos, eu olhei para a vida e percebi, né, ficou evidente, que nós duramos pouco, né? E qual é o sentido da nossa existência se nós já nascemos morrendo, sabe? Então, será que a palavra final, quer dizer, não está com os pré-socráticos, né? Houve quem dissesse entre eles que a melhor coisa é morrer cedo. Melhor do que morrer cedo é nunca ter nascido.
Então, quando eu percebi a vacuidade da vida, o fato, portanto, de que a vida é dura, curta e incerta, sabe? O absurdo da existência humana, sabe? Eu pensei, eu vou me dedicar a isso, eu vou me dedicar à apologética, eu vou procurar ser um pastor razoavelmente preparado intelectualmente e que pregue a esperança do cristianismo para o mundo sem esperança, né? Eu diria que a condição humana é trágica. Eu não sei como que as pessoas vivem sem esperança do Evangelho. Então eu me dediquei à pregação do Evangelho. Fiquei tão encantado com as respostas do Evangelho, Tiago, para as nossas questões intelectuais, que eu falei, vou me dedicar a isso, vou plantar a igreja, vou espalhar essa mensagem pelo mundo e alcançar o maior número possível de pessoas para Cristo, a fim de que elas encontrem sentido para a sua existência em Cristo. Sabe? Então, quer dizer, eu diria que aquela busca do androide do filme Blade Runner, o androide em busca do seu criador, sabe? Aquela cena espetacular do androide morrendo diante do caçador de androides, né? Ali, né? Interpretado pelo ator Harrison Ford, quando ele diz, todos esses momentos ficarão perdidos no tempo como lágrimas na chuva, tudo que eu vivi, tudo que eu testemunhei, tudo que eu experimentei, tudo isso vai se perder como lágrimas na chuva. Quer dizer, o pessoal se confundindo com o impessoal e tudo se perdendo e não tendo ninguém do lado de fora do planeta para chorar. Sabe? Mas aconteceu o seguinte, que no desejo de comunicar minha fé ao mundo, sabe, eu mergulhei em apologética e em teologia sistemática. Estudei para valer, sabe? E no contato, e é claro, e li a Bíblia. Li a Bíblia como quem procurava comida para a alma. E tudo isso em meio, eu diria, a uma vida de oração. Eu orava muito. Orava muito. Subi monte com pentecostal para buscar o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Eu subi de montanha para orar, e das madrugadas em Arraial do Cabo, no Pontal da Atalaia, clamando em voz alta, às vezes gritando, sabe, pedindo a Deus para me encher do seu amor e tal. Então, tudo isso me colocou em contato com a antropologia bíblica, com a doutrina bíblica sobre o ser humano, a dignidade humana. Ora, é claro que isso serviu de fator predisponente para a luta, porque não dava para ficar só na apologética. Não dava para ficar só na proclamação do Evangelho. Porque você descobre no contato com o cristianismo que quem conhece a Deus, mediante essa obra de regeneração do Espírito Santo, passa a amar a Deus e a tudo que Deus ama. E Deus é louco pelos seres humanos. Ele se revela na Bíblia como ensandecido pelo homem e pela mulher. E como é que você vê no seu país seres humanos, quer dizer, como diz Calvino, você quer conhecer a Deus, olhe para o homem, porque não há nesse planeta nada do que Deus criou que revele tanto o ser de Deus, sabe, quanto o homem e a mulher. E aí você vê, quer dizer, aquela parte da criação para a qual Deus olha e diz, minha imagem e minha semelhança. Não há nada que tenha tanto de mim nesse planeta quanto o homem e a mulher. E o homem e a mulher passando fome, levando bala perdida na cabeça, trabalhando 8, 10, 12 horas por dia, 6 vezes por semana para receber salário mínimo, passando 4 horas do seu tempo no trânsito. Aí é claro, né? Isso aí me levou, que criou o que eu chamaria de fator intelectual predisponente para a luta. Eu tinha uma teologia para o engajamento político, para a luta, para a manifestação de rua. Agora, é claro, muito contato com a tradição protestante de militância. Martin Luther King, a teologia de John Stott,
a militância de Dietrich Bonhoeffer na Alemanha de Hitler, o trabalho de João Calvino em Genebra, as mensagens de Abraham Kuyper na Holanda, teólogo que foi primeiro-ministro na Holanda entre 1901 e 1905. Quer dizer, eu estava bem familiarizado com o envolvimento do Wilberforce, meu Deus, quer dizer, com o engajamento dessas pessoas admiráveis e tal, com a missão integral, com a missão no seu sentido mais amplo. E aí pronto, e aí o que aconteceu que em 2006, amigos, e Tiago, e João, e o Roberto, né? Então aconteceu que em 2006 o tráfico de drogas mudou o curso da minha vida, porque a partir de Bangu, traficantes do Rio de Janeiro decidiram meter terror na cidade, a fim de chamar a atenção da sociedade e poder público, segundo um traficante me disse, para os maus tratos sofridos pelos detentos em Bangu. E aí mataram 19 pessoas no dia 28 de dezembro de 2006. 8 delas foram queimadas vivas num ônibus. Aí eu decidi ir para a rua. Né? Aí eu olhei para aquilo e falei, não, vou para a rua. E como eu tinha passado um bom período de 2006 na França, me preparando para um doutorado, né, e nas horas vagas eu tive a oportunidade de conhecer os cemitérios da Primeira Guerra, Segunda Guerra, aquelas cruzes perfiladas e tal, aí me ocorreu a ideia de montar um cemitério na praia de Copacabana, com cruzes pintadas de preto em número proporcional ao número de pessoas assassinadas no Rio de Janeiro em 2007. Em 2006 eu tomei a decisão de ir para a rua. Em 2007 eu comecei as manifestações. E aí o que aconteceu foi que, ao montar aquela instalação em Copacabana, meus amigos e eu atraímos a atenção de todos os meios de comunicação. E desde então os meios de comunicação cobrem tudo o que nós fazemos. E eu entendi que isso aí era uma arma extraordinária, né, um privilégio que Deus me dava, que me possibilitava dar voz para os sem voz. Eu tenho usado extensamente, portanto, esse crédito que o Rio de Paz tem perante os meios de comunicação, sabe, para erguer a voz em favor daquele que grita e não é ouvido, como, por exemplo, a Tamires, moradora de uma favela de Madureira, que na semana passada, quarta-feira passada, viu sua filha Esther, de 9 anos, ser vítima de uma bala perdida que atingiu sua cabeça, num confronto entre facções de rivais, né, ali da zona norte do Rio. Então nós fomos para as ruas e amanhã vamos voltar novamente, né, vamos voltar a protestar contra essa morte, esse crime bárbaro, né? Pastor, o senhor mencionou que, em um dos seus livros, que a pressão política é uma forma legítima de extravasar o amor ao próximo, né? A pressão política que busca a melhoria da condição de vida dos mais pobres, dos desfavorecidos, né? E pelo que eu tenho acompanhado, o senhor mesmo mencionou, né, que o Rio de Paz ganhou grande credibilidade, né, nessa atuação. E o senhor mencionou o Martin Luther King, né? Para mim é um espanto, né, que eu, por exemplo, como frequentador de uma igreja batista aqui no Brasil, né, escute tão pouco de Martin Luther King e da sua atividade, né, e, enfim, do embasamento teológico para as suas ações. Na sua opinião, na sua perspectiva, a que se deve isso? Essa é uma pergunta extraordinária. Há uma dimensão política no amor, ô João. Isso é evidente. Às vezes a igreja ela costuma errar muito nesse ponto, do púlpito, os seus pastores condenarem práticas pecaminosas que fazem parte, portanto, da vida de pessoas que, contudo, não viveriam
no pecado que vivem, se vivessem num sistema, num modo de produção, num modelo de sociedade que não extraísse dessas mesmas pessoas o que elas têm de pior. Então, muitas vezes nós estamos atacando os sintomas das enfermidades morais sem tratar das causas. Um exemplo clássico disso eram os saques que havia no período da fome no sertão do Nordeste. Quando a fome batia nos povoados, os sertanejos se organizavam e partiam para as cidades mais próximas a fim de saquearem os supermercados. A partir de um ponto da nossa história, esses saques pararam. Os sertanejos deixaram de se organizar para invadir cidades e saquear supermercados. Bom, o que aconteceu? Os donos dos supermercados chamaram a PM para fazer a segurança dos supermercados. As prefeituras dessas cidades botaram cancelas e organizaram blitz e tal nas vias de acesso a essas cidades sertanejas para evitar esses saques. O que foi feito? Mataram muitos sertanejos a fim de que, com o exemplo de uma política de segurança truculenta, o sertanejo fosse dissuadido da prática do roubo. Não. Simplesmente, o governo federal implementou o Bolsa Família. A comida chegou na casa do sertanejo. O sertanejo não precisava mais ir para o supermercado roubar, a fim de não morrer de fome. Eu conversei com uma sertaneja ano passado, evangélica inclusive, negra, quilombola. Ela me disse o seguinte, que só a partir do Bolsa Família ela passou a comer aquilo que ela não plantava. Que até então ela só comia aquilo que plantava. Então, para nós vermos que é uma dimensão política no amor, sabe? Quer dizer, você atua politicamente e com isso você oferece dignidade de vida para as pessoas e isso com reflexos até mesmo na sua conduta, eliminando, portanto, aquilo que nós poderíamos chamar de o elemento de tentação, sabe, conjuntural, que faz... você vê, por exemplo, o que ocorre hoje no mundo corporativo. Eu tenho conversado com várias pessoas e muita gente precisando tomar ansiolítico para sobreviver no mundo corporativo, devido a relações que são totalmente baseadas na luta de todos contra todos. Ali se torna evidente o fato de que o homem é lobo do homem, sabe? Então, isso, as pessoas vivendo numa precariedade absurda, né? Não sabendo até quando permanecerão ali na sua atividade profissional, sabe? E se submetendo, portanto, ao que não se submeteriam se não fosse a necessidade de botar o pão dentro de casa. Então, o que impede, João, da igreja se envolver, veja, são vários fatores, sabe? Primeiro, vamos assim ser misericordiosos. A igreja pode ser traída pela sua soteriologia, pela sua visão sobre a doutrina da salvação, porque a necessidade de redenção é tamanha, é algo tão caro para o cristianismo, o retorno de Jesus, o juízo final, que nós somos, portanto, levados a dizer o seguinte: não há outra coisa que devamos fazer no mundo. Sabe? Só nós pregamos o evangelho. Essa é a maior necessidade dos seres humanos. Então vamos nos concentrar exclusivamente nisso. Agora, ocorre, amigos queridos, ocorre o seguinte, que ao pregarmos o evangelho, nós precisamos fazer uma pergunta: nós estamos pregando o evangelho para quê? Qual deve ser o produto final da pregação do evangelho? O que nós queremos que saia lá na ponta como resultado da nossa pregação? Apenas
pessoas que pagam seus impostos corretamente, que não usam tabaco, que não têm relação extraconjugal ou que são abstêmias. Quer dizer, toda essa mobilização é para simplesmente eliminarmos aquilo que consideramos um mal moral e que não é praticado por muita gente que não nasceu de novo, sabe? Como que você pode se dar por satisfeito por ter plantado uma igreja na qual estão presentes pessoas que olham para a miséria com indiferença, não agonizam quando tomam conhecimento do que está ocorrendo nesse momento no sistema prisional brasileiro, não manifestam indignação diante das relações trabalhistas, do tratamento que a classe trabalhadora recebe no nosso país. Né? O Tiago ia falar alguma coisa, eu interrompi. Às vezes a gente confunde como igreja a proclamação do evangelho com uma tentativa de moralização da sociedade, tentando às vezes defender através dessa redenção, dessa moralização, como que a salvação da sociedade se encontra nessa moralização e não na cruz de Cristo Jesus, né? Talvez foi o que nós vivemos nesses últimos 4 anos, uma tentativa de pautas que muitas vezes são genuínas, bíblicas, né? Sei lá, aborto, homossexualidade, legalização de drogas, mas como uma imposição de que a sociedade deveria viver com essa moralidade para que fosse boa e não se encontrar com Cristo Jesus. Uma coisa que é muito vivida nesses últimos anos é a questão do armamento da população, né? Muita gente justificando isso biblicamente, mas a gente acabou de ver o senhor falando, pastor Antônio, sobre o caso da Tainá, né? Sobre a bala perdida dessa última semana. Errei o nome, não, né? Tainá? Não, Esther foi a menina que morreu e a mãe é Tamires. Tamires Esther. Como que o senhor vê essa relação do brasileiro com a violência e, ao mesmo tempo, essa pauta que tem sido levantada, muitas vezes dentro das igrejas, com relação ao armamento da população e o olhar da Bíblia para com isso? Tiago, deixa eu só concluir aqui a pergunta a resposta à pergunta feita pelo João, que ele toca num tema importante, porque como explicar essa... Eu vou procurar ser mais objetivo, tá bom? Para a gente aumentar o diálogo, a interação. Então, como explicar uma igreja se manter tão distante desses temas? Olha só, sem seguir aqui uma ordem de importância. Então, primeiro é isso, a igreja pode ser traída pela grande comissão, sabe? Porque é uma coisa tão apaixonante, tão bíblica, sabe? É uma tarefa, assim, evidentemente, né? Evidentemente vista como uma tarefa exclusivamente da igreja, que então, a gente é levado a pensar o seguinte: nós não temos outra coisa a fazer no mundo, sabe? Então, esse é um motivo. O outro motivo deve-se ao fato de que muitos pastores têm como meta ministerial a mega church, a grande igreja, uma igreja imensa e tal, sabe? E portanto, eles desenvolvem modelos de espiritualidade totalmente voltados para o templo, para o serviço prestado à igreja. E assim a igreja, portanto, deixando de cumprir esse papel fundamental de sal da terra e luz do mundo, que, evidentemente, né, são metáforas que falam de um contato estreito com o mundo que carece de luz, um mundo que carece de sabor, ou um mundo que está em processo de deterioração. E a igreja, portanto, como sal da terra, cumpre essa função de preservar o que não pode ser destruído, né? Então, você tem isso.
Outro elemento também é que tem a ver com a cultura do nosso país, sabe? E eu sobre isso, e essa resposta me remete para a questão que você apresentou, Tiago. Foram 350 anos de escravidão. Como que uma nação, durante 3 séculos e meio, se vê sob um regime para o qual havia lei, sabe, transformado em cultura e se livra dessa cultura da noite para o dia. Então, eu tenho para mim que quando nós pastores devemos partir da pressuposição que estamos pregando o Evangelho para uma nação que vive ainda sob a influência do regime da escravidão. Sobre o que eu estou falando? Uma nação que lida com muita tranquilidade, sem crise de consciência com a Casa Grande e a Senzala, com o fosso entre ricos e pobres, com a tortura, com a exploração do homem pelo homem. Uma nação que banaliza, portanto, a dignidade humana, um traço da cultura brasileira, sem a mínima dúvida, é o menosprezo pela santidade da vida do homem e da vida da mulher. E então a escravidão, ela não está presente apenas, né, essa cultura não está presente apenas, ela não se reflete apenas, tão somente, no quarto de empregada doméstica ou no elevador de serviço. Ela está presente na forma como nós lidamos com os pobres, com os excluídos, com os que sofrem violação de direito. Todos nós sabemos que quando a coisa apertava na senzala, o escravo fugia, partia para dentro do Brasil, ia lá para os quilombos, mas não sem ser perseguido pelo capitão do mato. Isso foi uma prática, isso durou séculos, com milícias indo atrás desses escravos que em busca da sua libertação, e que ou os matava ou os esquartejava e trazia parte dos seus corpos para serem exibidas na fazenda, na aldeia, na cidade, a fim de servir de exemplo para os demais e dissuadi-los da prática do crime. Então, essa cultura do capitão do mato está muito, mas muito presente dentro de nós. Outro ponto também, e isso para mim é dos mais graves, eu senti isso na própria pele, a dependência financeira do pastor de instituições religiosas é um problema seríssimo para o exercício do ministério profético. Vamos dizer o seguinte: você imagine um presidente de um seminário teológico, sabe? Ele, quer dizer, que vive, né, dos alunos, ele, então, quer dizer, dos recursos, né, que vem, né, do corpo discente. Como é que você vai, como é que essa instituição vai fazer oposição a 2/3 do mundo evangélico? Você imagine uma pessoa que depende das redes sociais para viver. Sabe? Imagine um pastor batista, um pastor presbiteriano, quando você olha para a sua denominação e percebe que ela, na sua maioria esmagadora, fechou com uma ideologia, fechou com um modo de produção, fechou com um candidato, fechou com um ideário. Você tem que ter muito peito para dizer o que pensa, sabendo de antemão que você não vai falar mais em congresso, que você vai perder seguidores nas redes sociais, sabe? Que você não vai ter mais espaço na sua denominação e que você corre o risco de ser sacado do púlpito da sua própria igreja. E aí eu pergunto, o que nós, pastores, vamos fazer com o nosso diploma de teologia do lado de fora da igreja? Só nos resta dirigir Uber. Sabe? Então, o que ocorre é o seguinte, o que ocorreu no Brasil é que muitos olharam, houve uma coerção escancarada
muita coerção, muita pressão sobre aqueles que fizeram oposição a essa aliança, sabe? E muitos que até concordaram com essa oposição resolveram tomar a decisão de se calar. Porque esse é um problema gravíssimo. Você vê instituições que dependem de dinheiro americano. Sabe? Isso não é fácil, é dinheiro que vem de fora. Você simplesmente não tem mais espaço, você não transita. Se você bater de frente com alguns ícones, teve um ícone do protestantismo brasileiro que ligou para mim dizendo o seguinte: se você votar no PT, seu ministério está acabado no Brasil. Então, quer dizer, eu vou ter que pensar nisso na hora de exercer o meu voto, a minha cidadania. Quer dizer, o que vai determinar a minha escolha meu Deus, é o número de seguidores nas redes sociais, sabe? E é claro, e é outro ponto também, que quando você faz uma crítica que torna a situação dos que se silenciaram ou dos que fizeram aliança insustentável, é claro, você vai ser cancelado, ou explicitamente nas redes sociais, vão simplesmente escrutinizar a sua vida, vão passar em revista tudo que você escreveu e falou para pegar vírgula que possa desqualificá-lo. Ou então, os que não tiverem peito de encará-lo, de bater de frente com você, vão aqui e ali nos corredores, sabe, simplesmente neutralizá-lo. Simplesmente eles não vão dar o seu endosso para o seu ministério. Você imagine, por exemplo, eu sustento que foi covarde aquele que viu Jesus Cristo ser colocado no palanque de Bolsonaro e não denunciou essa iniquidade. Com que autoridade nós podemos condenar algo como liberalismo teológico? Quando, diante dos nossos olhos, nós vimos milhões de brasileiros se escandalizarem com esse apoio evangélico ao ex-presidente da República. E fora os milhões de evangélicos que tropeçaram. O que eu recebi um dia, eu penso em fazer um documentário, escrever um livro sobre o que eu vivi nesses anos. O que eu recebi de mensagem do país inteiro, de pessoas dizendo: pastor, obrigado pelo senhor ter se posicionado, que eu pensei que eu havia enlouquecido, eu não entendi o porquê da minha igreja inteira ter fechado com o candidato, e não apenas fechado com o candidato, fechado com o seu ideário, fechado com as pautas anticristãs que ele defendia. E não apenas isso, ainda que ele defendesse pautas genuinamente cristãs, o modo era anticristão, porque você não pode defender o que é justo de modo irritante, com boçalidade, com estupidez. Você não tem esse direito. Sabe, você quer mudar a cultura com estupidez, fazendo piada com as pessoas o tempo todo, escarnecendo e usando de linguajar chulo. Sabe, a igreja aplaudindo isso? Como que pode um presidente da República dizer que se houvesse arma de fogo disponível nos dias de Cristo, o Senhor Jesus andaria armado? Quem se calou, pecou e não vai ser perdoado pela história. Que lá no futuro uma pergunta vai ser feita. Como você se posicionou naqueles anos? Eu não sei, muitos pais estão tendo problemas, pastores, com seus filhos. Eu recebi há pouco tempo uma ligação de um filho de um pastor conhecido, na igreja grande do nosso país, ele dizendo: estou ligando aqui, nós fizemos até uma dessas reuniões pelo Zoom. Eu estou aqui com os demais jovens aqui da igreja e tal, porque não dá, estou na igreja do meu pai, mas não dá. Não dá para tolerar o que está em curso aqui. E eu estou procurando o senhor para desabafar, para falar, para ouvi-lo. E com o que fazer, sabe? Porque o meu pai mesmo fechou com isso aí. E é claro, isso, olha, é grana. A grana é a mordaça do profeta. Esse é um assunto seríssimo. O que eu sofri na pele, eu não tenho ideia. E outra coisa, algo tão grave que eu não posso contar tudo que eu vivi. Eu vou ter que expor alguns dos líderes que são
considerados ícones, quer dizer, assim, defensores da ortodoxia. Eu vou ter que expor a vida de gente com quem eu me relacionei durante muitos anos. Uma história que eu não posso contar diante de tanta covardia. Como que você pode ver a sua fé, sabe, ser escarnecida? Como que você pode ver tanta gente escandalizada, tanta gente perguntando, mas afinal de contas, o que é a mensagem do Evangelho? E você não deixar clara a sua posição. Agora, quem tem autonomia para isso? Sabe? Então teve que haver esse elemento de loucura, de você olhar para a coisa, o seguinte, eu vou falir o meu ministério, eu vou perder a igreja, não vai ter espaço mais da denominação, vão me chamar de comunista, vão me chamar de petista, sabe? Eu vou perder tudo, mas não perco a minha integridade, não violo a minha consciência. O que houve foi gravíssimo, gravíssimo, e não é profeta nessa nação quem não denunciou essa aliança, sabe, uma aliança pelagiana. Sim, porque você acreditar que a caneta do presidente vai mudar o curso da moral no país, vai transformar a cultura, a orientação sexual de pessoas, sabe, isso é um devaneio, sabe, é uma viagem monumental. Sabe? Então, uma igreja que nunca precisou de presidente da República para crescer, que até o final do século XIX não podia abrir templo nesse país, sabe? E que a partir de então foi se espalhando por todo o território nacional a ponto de se tornar o maior fenômeno. Eu diria o seguinte, o maior fenômeno social dos últimos anos da história do Brasil, esse surgimento de 50 milhões de evangélicos, e o país se tornando pela primeira vez um país de raiz católica, se tornando pela primeira vez evangélico. Quando que a igreja precisou de presidente da República, de deputado, de senador, para subir morro, entrar no sertão, sabe, penetrar em todos os setores da sociedade para levar pessoas? A igreja nunca precisou disso, sabe? Aí, depois de um ponto, para você dar um freio na cultura, deter o chamado marxismo cultural, a igreja chega à seguinte conclusão: nós precisamos ter acesso a Brasília, nós precisamos de um ministro do Supremo, ou ministros do Supremo terrivelmente evangélicos, nós precisamos ter deputado, precisamos ter senador, precisamos ter presidente da República. Sabe? E aí para mim, houve uma batalha espiritual e um negócio, uma proposta que foi feita. Eu lhes dou o presidente, vocês me dão o evangelho. E duas das igrejas mais importantes do mundo caíram no mesmo laço diabólico. E eu diria o seguinte, que uma boa teologia sobre esse tema, sabe, abre espaço para a gente conjecturar da seguinte forma, né? Conjecturar o seguinte, que foi uma forma de silenciar duas das igrejas mais importantes hoje do planeta, a americana e a brasileira. Um golpe. A aliança da igreja com Trump. A aliança dos evangélicos, por exemplo, com Bolsonaro. Escândalo. Escândalo. Mas isso que o senhor mencionou, pastor, como pode... Não, perdão, isso que o senhor mencionou realmente diz respeito a essas conexões internacionais, né, entre as nossas sociedades, né, Brasil e Estados Unidos, e muitos missionários, isso é histórico, né, muitos missionários que vieram dos Estados Unidos trazendo o seu trabalho, né, trazendo a palavra. Mas eu arrisco a dizer que o evangelho, nesse contexto, né, acabou sendo arrastado por uma dinâmica política, né, ou algumas querelas culturais ali que não diziam respeito ao evangelho, né? Não eram próprias, não são próprias do evangelho, não lhe dizem respeito, né? E por vezes até mascarando, né, problemas muito maiores ou problemas igualmente importantes para algumas pessoas, né, do que essas questões que o senhor mencionou, que a gente pode abrigar dentro do guarda-chuva do moralismo, né? Porque a insensibilidade em relação à violência, por exemplo,
né? Se nós lemos o Evangelho, né, se nós percebemos o testemunho de Cristo, ela é muito difícil de ser praticada, né? Olha, nós estamos diante de algo muito complexo. E para essa igreja marcar a história do país, nós teremos que passar por uma reforma profunda. Primeiro tem que haver uma reforma do púlpito. Nós temos no púlpito pastores convertidos, nós temos pastores que não nasceram de novo. Agora, não basta ser convertido, tem que ter uma formação teológica, e a formação dos pastores é muito precária no nosso país. Seria muito bom se esses pastores, a partir desse enquadramento da boa teologia, do que de melhor você encontra no arminianismo ou no calvinismo, sabe? A partir desse enquadramento intelectual, entrar em diálogo com as demais disciplinas, com as disciplinas afins, sabe? Então, sociologia, antropologia, ciência política, sabe? História geral, psicanálise, seria maravilhoso, né? Diálogo, você ter pastores eruditos, bem preparados intelectualmente e ungidos. Não, e aí uma dúvida que eu tenho, será que justamente essa, se eu puder me colocar dessa maneira, essa incapacidade de diálogo por conta de uma formação também, né, incapacidade de diálogo com as outras ciências, né, que ajudem a compreender a sociedade, não acabam levando a essa dinâmica ou colaborando, né, para desembocar nessa dinâmica de punitivismo? E aí, se nós pensarmos, por exemplo, na atuação daqueles que se dizem os representantes dos evangélicos, né, no Congresso, por exemplo, né, tem o foco muito forte, né, punitivismo, moralismo, né, e não se dedicam da mesma maneira a outros temas tão importantes quanto a fome, né, a saúde. Parece que a prática da política para o cristão se transforma em moralizar a sociedade. Uma pauta sempre moral, sempre envolve a moralização. Nós precisamos de envolvimento evangélico na política para moralizar alguma área da sociedade. Nós precisamos para fazer com que a Bíblia seja exercida no território nacional todo. Parece que sempre o envolvimento político, o cristão com a política, passa pela pauta da moralização, quando não deveria ser, né? Não, e aproveitando, no seu trânsito dentro do Congresso, nas experiências que o senhor teve, se o senhor puder compartilhar um pouco conosco, né, de algumas experiências nesse sentido, disso que a gente acabou de comentar? Congresso Nacional? Isso. Das minhas experiências de manifestação em Brasília, você acaba granjeando a simpatia dos funcionários do Congresso, que eles veem você protestando, batendo nos deputados, nos senadores, que eles conhecem muito bem. Então, eles acabam abrindo porta, vem por aqui, vem por cá e tal, deixa eu te explicar isso, explicar aquilo. Às vezes a gente conta até com a ajuda da polícia, é um negócio impressionante, a polícia do Senado. Né? Já vivemos situação dos faróis da viatura da polícia iluminarem a esplanada dos ministérios para a gente montar as nossas instalações. Tá? Então, isso porque eles sabem o que rola lá dentro. Então, eu tenho feito assim as mesmas perguntas para os mais diferentes funcionários do Congresso Nacional. Gente, funcionário de carreira, né? E eles dão sempre as mesmas respostas, sabe? E às vezes mencionam os mesmos nomes. Você pergunta, quem é sério aqui? Eles dão uma meia dúzia. E entre esses, sabe, uma fração significativa de participação inócua no Congresso, porque é neutralizada, essa fração, né, dos deputados, dos parlamentares, senadores do bem, ela é neutralizada por essa massa, sabe, vendida para o poder econômico. Isso é evidente. Outro dia eu eu encontrei um senador no aeroporto de Brasília, pegamos o mesmo voo para o Rio, ele disse para mim o seguinte:
Em linhas gerais, eu acho que ele está certo. Não sei se ele foi objetivo nos números que me apresentou, mas em linhas gerais eu concordo com ele. Ele diz o seguinte: Antônio, você precisava se de candidatar para ver como que a coisa funciona no Congresso. O Congresso Nacional está nas mãos de 5 mil famílias ricas que mandam no nosso parlamento. Tem que ver eles nas comissões, ali fazendo lobby. Uma vez eu fui falar numa igreja presbiteriana em Brasília, igreja presbiteriana do Planalto, e eu falava sobre a necessidade de nós prepararmos, ativistas sociais, prepararmos lobistas do bem. Cristãos que fizessem lobby em favor dos despossuídos, dos necessitados, no Congresso Nacional. E eu falava também sobre a minha experiência no Congresso, né, de perceber a atuação do lobby do poder econômico. E tal. Aí, terminada a minha participação ali e tal, no dia seguinte eu recebi um e-mail de uma moça que participou daquele encontro e que disse o seguinte: olha, eu quero lhe dizer que eu estava ontem ouvindo o senhor no Congresso e tal, e concordo inteiramente com o que o senhor falou. O senhor está certo, sobre o lobby do rico. E porque eu sou lobista, eu trabalho para a indústria da cana-de-açúcar e eu sei que muito daquilo pelo que eu luto no Congresso Nacional não é bom para o nosso país. Então, é uma ilusão. Agora, como que a igreja vai pregar contra os interesses dos detentores do poder econômico se não há nada mais fácil numa igreja local do que a ascensão súbita dos mais abastados, que acabam exercendo funções estratégicas na igreja. Então lá está o pastor pregando e olhando para o banco, para aquele empresário que tira uma migalha da fortuna que ele ganha para bancar atividades essenciais da igreja. E é claro que esse pastor se sentirá intimidado por aquele empresário que não vai ter nenhum prazer em ver o pastor apresentando do púlpito uma boa teologia sobre relações trabalhistas, ou sobre os ideais cristãos para a atividade empresarial. Então, o que ocorre é isso. O próprio Senhor Jesus deixou claro: vigiem, porque é muito difícil o rico entrar no reino dos céus. É difícil o rico se converter. O fenômeno não consiste em rico frequentar a igreja, participar de escola dominical e tal. O milagre é rico se converter, é rico seguir o caminho de Cristo, se fazer pobre para enriquecer a muitos. Sabe? Quer dizer, o problema não está no lucro. Esse lucro pode ser reaplicado. Esse lucro pode aperfeiçoar o maquinário e tal, pode ter consequências benéficas extraordinárias. Sabe? Agora, o problema é quando o rico mantém o seu padrão de vida e defende os seus interesses de uma tal maneira que o pastor simplesmente, sabe, se mantém calado. Eu estou falando do que eu conheço. E eu sei o que significa você, numa igreja local, ser pressionado pelos mais abastados. De um empresário ligar para o conselho da igreja e falar: ele não tem o direito de falar sobre isso. De ameaçar sair, levar dinheiro, levar tudo. Sabe? E muitos pastores cedem a isso. Sabe? E quando esses caras vêm assumir cargos de liderança na igreja, eles trazem a cultura das suas empresas, do mundo corporativo, para dentro da igreja. E aí vira um inferno. E aí você vê uma igreja que vai cada vez mais se distanciando da classe trabalhadora. Porque é uma tendência dessa gente ser conservadora. Porque é aquela história, quando alguém declara que o sistema está funcionando, sempre a afirmação deve vir acompanhada de uma pergunta central: para quem? Está funcionando para ele. Sabe? Agora, e para aquele? Que eu me lembro de ter vivido uma experiência, e eu vi uma charge que eu achei engraçadíssima nas redes sociais. Botaram a foto de Karl Marx, um desenho de Karl Marx, sabe? Eram 4 quadrinhos, sabe?
No primeiro era Karl Marx dizendo o seguinte, o seu patrão, no domingo, numa manifestação pública, lutando pelo seu direito de ir trabalhar na pandemia na segunda-feira. Aí aparecia do quadrinho do lado, um carro conversível e com pessoas com as mãos levantadas, né? E lá e tal, e pronto, naquela atitude, né, de manifestante lá e tal, e defensor desses interesses, né? Então, no quadrinho de baixo, aparecia Karl Marx dizendo o seguinte, agora você, na segunda-feira, exercendo o seu direito de ir trabalhar na pandemia. E aparecia um ônibus superlotado. Eu recebi uma crítica que chegou ao conselho da igreja, foi encaminhada a mim, dizendo que eu não podia ser mais pastor depois de ter publicado uma charge como aquela. Agora, que alguém venha me dizer que eu estou mentindo, que eu estou exagerando, que havia transporte público de qualidade durante a pandemia para a classe trabalhadora usar transporte público sem risco de ser contaminado pelo vírus. Então, a situação é muito difícil, porque essa gente domina os congressos. E muitas vezes os pastores se tornam amigos íntimos dessas pessoas. Vão frequentar sua casa de campo, sua casa de praia, viajam às vezes até para o exterior. Tem carro trocado por essa gente. Como que você vai falar contra os interesses dessas pessoas? É um devaneio. E outra coisa, o pastor tem esse detalhe, esse fato a mais, né? Quem me alertou isso foi um pastor batista, lá do Nordeste. Ele disse para mim o seguinte, Antônio, a igreja não paga salário do pastor, a igreja compra o pastor. Não estou generalizando, dizendo que é assim em todos os casos. Mas, cara, teve um amigo que até morreu recentemente, né? Um servo de Deus. Ele falou sobre como que um conselho do bispo Robson Cavalcante o ajudou em seu ministério. Ele conta que o Robson Cavalcante virou para ele e disse o seguinte, olha, eu sugiro que você busque uma outra formação acadêmica, que você vá para a universidade, faça um outro curso, pelo seguinte motivo, você abraçou a missão integral. A igreja não vai querer ouvir a sua pregação. E você pode vir a ter sérios problemas financeiros. Sabe? E ele falou que foi aquilo que o salvou, porque ele foi fazer sociologia e aí conseguiu um cargo lá como professor, um trabalho secular, e assim ele pôde manter essa autonomia em relação à igreja local. Agora, nem todos têm esse privilégio. Você imagine um pastor com um salário de 15 mil, 20 mil, o jeito olhando para aquilo diz o seguinte, eu não vou encontrar isso em nenhum lugar. Eu não vou encontrar, e eu não vou ter as mordomias que eu tenho em outro lugar. Tem que ter horários para cumprir e tal. Eu não vou me insurgir contra essa coisa. Sabe? Quero ver. Olha, não estou dizendo que o protestantismo brasileiro é só isso. Tem luz, tem vida, tem coisas lindas acontecendo. Eu sou cristão protestante assumido e encontro nessa igreja as pessoas mais lindas, os meus melhores amigos. Mas tem alguma coisa aí que me causa náusea. Agora, muitos dos seus protestos, pastor Antônio, se dão num contexto social mais amplo do que da igreja, né? Por exemplo, ir à praia de Copacabana e fazer um protesto ali com veículos de comunicação presente, acaba atraindo o olhar da sociedade, não um olhar somente dos cristãos que estão nessa sociedade. Primeiro, como que o senhor vê o papel do protesto, né? O protesto, ele de fato transforma realidades, o protesto ele é só um alerta, né? O papel do protesto, quando o senhor faz uma manifestação, né? Qual é o principal objetivo? É só
é só o de informar, de elucidar, de informar algo, né? Ou de causar uma mudança de fato. Agora, de uma maneira mais específica, eu não me imagino, por exemplo, fazendo uma manifestação, um protesto dentro da igreja, né? Sei lá, eu estou incomodado com a maneira que os pregadores estão pregando no Brasil. Vou fazer vários bonecos de pregadores dentro da igreja e esses bonecos com balõezinhos pregando algumas heresias. Eu não encontro esse ambiente para uma manifestação dentro da igreja. E o que fazer, então, para causar o mesmo efeito que as manifestações do Rio de Paz causam na sociedade? De repente, isso dentro da igreja. Como protestar, como se manifestar dentro da igreja? Na igreja, para dentro, Tiago, nós temos a palavra, a nossa única regra de fé e prática. Esse tribunal para o qual nós devemos levar todas as nossas questões éticas e teológicas. Então, para dentro, nós temos o elemento da profecia, né? Aquela história lá do Vale de Ossos Secos, né? Por acaso, né, esses ossos podem voltar a viver? Né? Então, profetiza, filho do homem, e os ossos ganham vida e se transformam no exército. Então, nós temos essa arma. Pregar expositivamente. Sabe? Mostrar no texto a verdade que estamos proclamando. Agora, para o lado de fora, eu decidi trabalhar dessa forma, eu diria assim, mais gráfica, porque ela tem muito apelo midiático. Em 2007, nós não tínhamos as redes sociais exercendo o papel que exercem hoje na vida política. Então, eu contava com os meios de comunicação. Eu percebia que a igreja não viria comigo para as ruas. Eu não teria uma multidão comigo. Então eu pensei no seguinte: eu preciso dos meios de comunicação. Eu tenho que alcançar milhões de pessoas e atingir o poder público com as minhas denúncias. Agora, para tal, como eu não vou ter uma multidão comigo, porque em geral o brasileiro não vai para a rua para lutar pelos direitos dos outros, e sim quando ele se sente prejudicado em algum direito, né, seu, né, que ele considera dele, sabe? Então, eu pensei, eu vou trabalhar com imagens, vou trabalhar para os meios de comunicação, não vou trabalhar para quem está na rua, eu não vou para manifestação esperando mobilizar milhões. Eu vou criar imagens que chamarão a atenção dos meios de comunicação e que ganharão as primeiras páginas dos jornais e que fará com que o meu brado, a minha denúncia, a minha profecia chegue às autoridades públicas. E quando a profecia chega às autoridades públicas mediada pelos meios de comunicação, gera uma pressão política realmente extraordinária, de peso, porque a pessoa sabe que são milhões de pessoas me ouvindo falar, são milhões de pessoas vendo aquelas cruzes em Copacabana, ou aquelas sepulturas e tal, aquela imagem daquele senhor que foi derrubando as cruzes e o outro fixando novamente. Aquilo correu o planeta. Todo mundo conhece no Brasil aquela manifestação, sabe? Então, o objetivo é, número 1, aumentar o nível de conscientização social, fazer com que as pessoas tomem consciência do que está em curso. Número 2, pressionar o poder público, a fim de que o poder público responda ao objetivo da manifestação, quer dizer, de forma a atender, né, o clamor da sociedade ali representada por nós. Então deixa eu dar 2 exemplos aqui, eu termino. Um exemplo que não é nem meu, que eu acho extraordinário, o poder da manifestação, poder da denúncia. Os Estados Unidos foram para o Vietnã com aquele discurso de preservar o Vietnã do Sul, né, do avanço do Vietnã do Norte, comunista, né? Então, a guerra foi vendida para o povo americano
da seguinte forma: estamos cruzando oceanos, indo para um outro continente, a fim de salvarmos uma nação do avanço do comunismo. Pois bem, um repórter da CBS, não sei se foi da ABC, da CBS, uma dessas redes americanas, foi para o campo de batalha. E ele, então, numa reportagem, disse o seguinte: olha, se nós estamos aqui para salvar os vietnamitas do Sul do avanço do comunismo, para salvar suas vidas, alguma coisa errada acontecendo, porque os nossos soldados estão lançando napalm nas aldeias e matando vietnamitas. E aí apareciam as cenas atrás dele, atrás do repórter, dos soldados americanos metendo lança-chamas nos barracos, né, dos camponeses. Aquilo foi de fundamental importância para mudar a opinião pública americana e levar o povo para a rua. E foi o que aconteceu. Nós aqui no Rio queríamos muito uma delegacia. O Rio de Paz era uma bandeira do Rio de Paz, uma delegacia para desaparecidos, porque cerca de 500 pessoas desaparecem por mês no Rio de Janeiro, no estado. E nós suspeitamos que uma fração aí, talvez de 5%, 10%, assim, foi assassinada. E teve o seu corpo incinerado no forno micro-ondas ou lançado no fundo da Baía de Guanabara, em rios, cemitérios clandestinos e tal. Então, e nós temos casos icônicos aqui de pessoas que desapareceram, cujo desaparecimento se tornou público, como o do Amarildo, por exemplo, que vai fazer esse ano 10 anos, né? E que não foram esclarecidos. E aí, então, eu procurei uma mãe de desaparecido, a Jovita Belfort, mãe da Priscila Belfort. Ela é também mãe do Vitor Belfort, aquele lutador, cuja filha está desaparecida, acho que desde 2002. Falei: Jovita, vamos fazer o seguinte, marca com as mães desaparecidas, a gente fazer um ato em Copacabana, sábado que vem. Mas não conta para ninguém não, que eu vou dar uma nota, eu vou pedir para que uma nota seja dada numa coluna social importante. Essa nota vai pautar todo mundo, vai chegar então, aí às autoridades públicas, tá? Mas não fala não, para ver o impacto dessa nota, o que ela vai fazer. E vamos fazer o seguinte, né? Quer dizer, o conteúdo da nota seria o seguinte, que as mães vão amanhecer em Copacabana no próximo sábado amarradas em postes. Aquele monte de mãe de desaparecida amarrada em poste. Eu liguei para o Anselmo Góes, do Jornal Globo, e ele deu a nota da manifestação. 3 dias antes da manifestação, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro ligou para mim, chamou para conversar, e nessa reunião fez a promessa de criar a Delegacia de Paradeiro de Desaparecidos. E aí então a palavra foi dada, eles fizeram a promessa perante a Jovita Belfort e eu, e nós cancelamos a manifestação. Não precisamos nem realizar. Só o anúncio de que mães apareceriam amarradas em postes em Copacabana fez com que o poder público se mobilizasse para evitar o vexame. Sabe? Então, eu poderia multiplicar os exemplos. Sabe? É muito constrangedor a autoridade pública ver a sua incompetência exposta assim, né? Publicamente, ganhando a primeira página da Folha, do Globo, do Estadão, aparecendo no Jornal Nacional. Aliás, o nosso modo de atuação, ele aparece num documentário que está na Globoplay chamado A Estética da Luta. Sabe? Eu lamento que muitos evangélicos estejam boicotando o documentário, porque você vê, hoje a Globoplay vale mais do que a TV Globo. Uhum. A Globoplay põe na sua grade um documentário sobre a vida de um ministro do evangelho cristão, sabe? Mostrando como que começou uma organização, né, não governamental dirigida por ele. Está lá o documentário, mostrando tudo, como que nós trabalhamos, como que nós fazemos e tal.
sabe? E os evangélicos simplesmente ignoram. Porque é claro, né? Eu até entendo, porque hoje, me perdoe o que eu vou dizer, dar voz para pessoas que estão afirmando o que eu estou afirmando é muito constrangedor para muito pastor que ficou calado. Não era momento de nós nos silenciarmos. Quando Bonhoeffer viu o surgimento da Igreja Luterana do Partido Nazista, com pastores fechando com Adolf Hitler, ele estava nos Estados Unidos com convite para lecionar em universidade americana. Ele falou: meu papel hoje, o que Deus quer de mim, é cair fora daqui, voltar para a Europa, ir para o meu país e lutar contra o meu país, a fim de que ele perca essa guerra, porque isso vai ser bom para a humanidade. Ele fez, e o destino dele todos nós sabemos. Agora, olha, vou te dizer, foi um golpe, João e Tiago, foi um golpe, assim, cara, a igreja batendo todos os recordes de crescimento, os templos superlotados. E aí, então, 2/3 dessa igreja resolve fazer uma aliança com o candidato, para escândalo de milhões de brasileiros e para grande parte dos seus próprios membros. E com gente que está até hoje aí afastada de igreja, que não se imagina mais dentro de uma igreja. É inacreditável que a coisa. Para mim, é uma daquelas cenas dos profetas do Antigo Testamento, quando Israel ia procurar ajuda na Síria, ia procurar ajuda no Egito. Os profetas diziam, ainda hoje mesmo, acabei de gravar uma mensagem sobre isso, sabe? Deles irem buscar a ajuda no Egito, deixando de esperar em Deus. A igreja procurou ajuda no Egito. Com esse presidente nós vamos mudar a cultura. Ora, com os pastores diante de milhões de brasileiros em silêncio, os ouvindo pregar até mesmo durante 1h30. É chocante o que aconteceu. Meu Deus do céu. Hoje é difícil de entender como que a igreja caiu nesse laço. Hoje eu estava elaborando um projeto para mentoria de líderes de jovens e adolescentes. Então, pastores jovens para mentorear líderes de jovens e adolescentes da igreja, igrejas pequenas, né, que tem pequenos grupos de jovens e adolescentes. E a gente falou na reunião, né? Porque muitos desses líderes estão com dificuldades de trazer os jovens para a igreja novamente depois da pandemia. E às vezes a gente coloca muito o fator do tempo longe da igreja e não coloca o fator da vergonha que a igreja passou durante todo esse período, né? O como nós perdemos a oportunidade de pregar o evangelho nesse tempo. Tiago, seguindo aqui o que você falou, né, o direito de interromper, Tiago, se o Lula fizer uma bobagem, a bobagem que ele fizer vai cair na conta da igreja? Não. Vai cair na conta do PT. Uhum. Agora, as loucuras do Bolsonaro caíram na conta de quem? Dos militares e da igreja, que foram as principais instituições a apoiarem a loucura bolsonarista. Como essas instituições perderam em credibilidade. É impressionante. Impressionante. O que esses oficiais fizeram com as Forças Armadas, que os pastores fizeram com a igreja, a coisa vai entrar para a história. E olha, vai levar tempo para ambas as instituições recobrarem o seu respeito, sua dignidade perante a opinião pública. Pastor Antônio, a gente fica incrivelmente agradecido por esse tempo juntos. Aprendemos muito. A gente até conversou um pouquinho antes de entrarmos para a gravação, né? Sobre a gente tentar estabelecer um diálogo, frases e falas curtas. Mas, assim, primeiro era nítido a sua empolgação, tanto de indignação na sua fala, como de tentar mostrar as verdades que o senhor estava mostrando, como pelo menos para mim, o professor João fale por ele, né? Mas pelo menos para mim, eu queria só ficar aqui na cadeira, ouvindo, observando, de quão enriquecidos nós somos nesse tempo aqui juntos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação nesse nosso... Tiago, olha só, às vezes eu fico pensando o seguinte, meu Deus, será que eu estou precisando de tratamento
psiquiátrico, sabe? É claro, uma coisa pode passar, porque nas entrevistas eu acabo tocando nesse tema e quando eu falo sobre ele, é perceptível que altera a minha fisionomia, meu tom de voz. Mas eu fico a pensar no seguinte. Teve um amigo que me procurou dizendo: Antônio, você está muito pilhado. Eu falei: eu não estou pilhado, eu virei um homem bomba. Porque, vamos lá, se tudo que nós cristãos acreditamos é verdadeiro, o que houve foi uma iniquidade monumental. Porque você, olha só, vamos lá, qual é o problema do planeta? O problema do planeta é que os seres humanos que nele habitam desaprenderam a amar. Não amam a Deus, não amam o próximo. Então nós precisamos de redenção, de perdão, e precisamos de um novo coração. São as duas promessas feitas por Jeremias no Antigo Testamento, né? Então, dos teus pecados eu não mais me lembrarei e dar-lhes-ei um coração novo. Perdão e purificação. E aí, para tal, o Criador da Via Láctea, o Criador da Via Láctea, do universo, ele envia o seu Filho para dar a vida pelos rebeldes, ensinando. E o Deus, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Meu Deus. E o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória do unigênito do Pai. Pegaram o unigênito do Pai e colocaram na marcha para Jesus ao lado de Bolsonaro. No palanque. E dizendo que o unigênito pedia para os seus pastores para anunciarem que aquele candidato era o candidato do criador de Andrômeda. É um negócio louco. Aquele que veio para nos ensinar a amar. Meu Deus! O que é isso? Não tem como você ficar calado. Então o assunto, alguns podem até dizer o seguinte: Antônio, não é melhor ficar calado, parar de tocar nesse tema para a igreja curar suas feridas? Não, a igreja tem que espremer esse tumor. Ela tem que fazer essa pergunta: como explicar esse apoio apaixonado, incondicional? Olha, se eu fosse amado por essas pessoas que se levantaram com o amor que elas têm pelo Bolsonaro, eu não teria problema na vida, porque todas as loucuras do Bolsonaro, para todas elas havia uma justificativa. Não houve uma crítica desses pastores, e eu fico a pensar como que agora eles podem se levantar para falar o que quer que seja sobre o atual presidente da República, quando durante 4 anos eles ficaram calados. Eles viram o Brasil chegar ao 2º posto no mundo de números absolutos de pessoas mortas pela Covid. 700 mil mortos. Foram mudos. Com o presidente indo para a televisão pregar contra o distanciamento social e o uso de vacina que salvou a vida de milhões de pessoas. Eles ficaram calados. E aí eu fico a pensar, em nome da unidade da igreja, nós deveríamos ter nos silenciado. Olha, eu não cheguei ao ponto de dizer que todos os que apoiaram deram mostras de não ter nascido de novo, porque eu acho que uma pessoa pode ter você pode, sei lá, enlouquecer numa área da sua vida, você cometer alguma coisa que não depõe contra o todo. Agora, não dava para ficar calado. Ainda que eu não me sentisse na liberdade, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: ainda que eu não me sentisse na liberdade, Tiago João, de dizer que todos os que apoiaram Bolsonaro deram evidência de não terem nascido de novo, jamais falaria uma coisa como essa. Contudo, eu não teria como encarar meus filhos se permanecesse calado. Perdi tudo, perdi a igreja. Tem coisas que eu não posso falar. Essa história do que eu vivi, nem sei se um dia eu vou poder contar tudo o que eu vivi.
que eu vivi nos bastidores, as pressões que eu sofri, as perdas, as perseguições, sabe? É um negócio impressionante. E agora que eu estou começando a ver pessoas mandando mensagem para mim, dizendo o seguinte: olha, eu tenho ouvido suas pregações e foi bom ter vencido o preconceito, porque você prega as escrituras. E eu tinha uma barreira imensa com você por conta dessa fama de comunista, sabe? De petista. Eu que, durante os mandatos da Dilma e do Lula, fiz inúmeras manifestações, especialmente durante a Copa do Mundo e a Olimpíada, que eu condenei o uso de verba pública feito pelo PT, sabe? De dinheiro público ser investido na construção de estádio de futebol. Critiquei muito isso. Critiquei a falta de um projeto de segurança pública, a superlotação do sistema prisional, essa história de que o PT foi leniente e tal, com a criminalidade. Olha, foi o governo que mais encarcerou. O Brasil hoje tem cerca de 850 mil pessoas sob a custódia do Estado brasileiro, atrás das grades, vivendo em regime de campo de concentração. E tudo isso ocorreu durante um governo chamado progressista. Então, reconheço todas as virtudes. Bolsa Família, para mim, é um marco. Eu morro de inveja daqueles que participaram da elaboração desse programa, desse projeto social que tirou da fome 30 milhões de brasileiros. O Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, os institutos federais. Meu Deus, a solidificação das nossas instituições democráticas é uma coisa impressionante, a tal ponto que você vê que o PT não conseguiu levar adiante o seu sonho, cara, de ficar 30 anos no poder. Financiamento universitário. Pois é, você tem coisa. Agora eu não sei, sabe, Tiago, por que o cristão não é capaz de ficar do lado da verdade quando a verdade está contra ele? Eu não sou petista, eu não gosto do Lula e tal, mas, cara, como é que eu vou negar fatos? Como é que eu vou chegar... Cara, como é que eu vou chegar e dizer que o Bolsa Família, meu Deus do céu, eu conheço as entranhas desse país. Ano passado fiz 2 documentários, um está para sair, sobre a pobreza do Nordeste. Fui nas favelas do Nordeste, corri, olha, eu devo ter corrido uns 5 mil quilômetros de estrada no sertão. A gratidão dessa gente pelo governo Lula, Dilma, é incalculável. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu não ouvi eles falando sobre... Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que não houve isso, que eles não trataram do problema da fome como ninguém jamais tratou. Agora tem seus erros e tal. Então é isso. A igreja tem que ter essa independência. Num apoio incondicional só a Jesus Cristo, nosso Salvador, não é para mais ninguém. Sabe? Então esse governo tá aí, olha, já fiz aí, olha, uma manifestação dessa semana, cobrei do governo federal uma resposta para o tráfico de arma e munição, e na declaração aí do presidente Lula sobre o Moro e tal, também, e quando ele usou linguajar chulo em referência ao Moro, eu disse, olha, nós estamos querendo nos livrar desse tipo de diálogo, desse tipo de comportamento. Nós queremos que, definitivamente, a nossa autoridade pública maior, sabe, pacifique o país. Não dá mais para ouvir esse tipo de discurso. E foi aí e tal. Então não vai ter apoio incondicional. Agora, o que estão dizendo é que eu votei em ladrão. Em primeiro lugar, tem-se que estabelecer a culpa. E nós estamos diante de um quadro aí como esse. As nossas instituições ainda não estabeleceram a culpa do presidente da República, embora para mim esteja mais do que evidente que o partido dele se envolveu profundamente com corrupção. Isso aí é evidente, isso é inegável. Inegável. Mas eu não votei nele por causa dos seus defeitos, dos erros do seu partido. Sabe? Eu votei nele como votaria em Marco Aurélio, se Marco Aurélio fosse para o segundo turno com Calígula. Sabe? E eu votei nele porque era disparado a melhor opção. Porque, para mim, Bolsonaro foi o que de pior nós tivemos na história do nosso país. E Bolsonaro vai ter que viver
O presidente Lula errou, seu partido muito mais ainda. A Bolsonaro vai ter que ver 1000 vidas para fazer o que eles fizeram por esse país. E por que a gente não... Por que eu tenho que ficar pisando em ovos ao tratar desse tema? Por que eu tenho que ter medo de falar o que eu penso? E por que as pessoas, portanto, têm que dizer que eu não nasci de novo, que eu sou comunista, que por dentro eu sou vermelho? Por dizer o que penso e acredito e apresentar fatos. É isso, me perdoe falar, porque acaba que essas entrevistas, quando você está diante de pessoas que o tratam com carinho e fazem perguntas que tocam o seu coração, como vocês fizeram, acaba virando catarse a entrevista, né? Então eu peço perdão a vocês pela linguagem não pouco adequada para um diálogo como esse. Pastor, nós agradecemos pela energia que o senhor tem, né, dedicada a isso, pela seriedade com que leva o Evangelho, pelo testemunho que é dado, né, diante da sociedade brasileira, porque em muitos momentos as suas palavras serviram como desafogo, né? Serviram como possibilidade de respiro num contexto, talvez, se eu puder utilizar essa expressão, tão asfixiante, em que nós passamos por alguns momentos, e talvez algumas pessoas que vão escutar, vão assistir, né, essa entrevista, também estejam passando, né? Então, graças a Deus pela sua vida e agradecemos pelas suas palavras, novamente pela sua generosidade, né, em estar aqui conosco e compartilhar tudo isso que o senhor compartilhou. Olha, eu quero dizer para vocês que agora acabei de ver, o meu computador está dizendo que a bateria está no fim, sabe? E que ele pode apagar a qualquer momento. Se apagar não é que eu desliguei não, tá? Que ele está no final aqui, tá? Mac entrará em repouso em breve, se não for conectado a uma tomada. Então, ótimo. Só que agora eu não estou com tomada aqui por perto. Não, tá. É a deixa pra gente encerrar. A admiração, pastor Antônio, ela é evidente, né? Acho que nos nossos olhares aquilo ficou muito evidente. Mas se eu pudesse fazer um elogio, assim, tentar ser diferentão num elogio aqui, eu diria que seria muito legal que pessoas defendessem o oposto do que o senhor crê, mas da mesma maneira como o senhor faz, com independência, sem se amarrar em lugar nenhum. Infelizmente a gente encontra essa independência de um lado só da fala e da luta. Se ambos os lados lutassem por verdades dessa maneira, talvez o diálogo seria muito mais harmonioso e produtivo para o desenvolvimento do nosso país e entre cristãos para o desenvolvimento do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então, muito obrigado por esse tempo. Gente, obrigadíssimo. Tem em mim um irmão, espero em breve visitar Foz do Iguaçu. Tem muitas lembranças dessa cidade, que me marcou positivamente, de uma forma extraordinária. Na época que as ruas todas eram com aquele barro vermelho, sabe? Eu andava ali pela Avenida Brasil, estudei eu estudei no Bartolomeu Mitre, sabe? Tá lá até minha sala de aula lá no mesmo lugar. Ih, meu Deus, muita história. Eu joguei muita bola naquela quadra da Marinha, sabe? No campo do ABC, sabe? Frequentei muito country club, tinha uma quadra no fundo do country club que foi cortado. Agora o country club foi cortado pela Avenida Paraná. Então lá no fundo tinha uma quadra de cimento. Joguei muito futebol ali, sabe? E foi um período maravilhoso, porque eu saí do Rio e fui para aquela mata maravilhosa. Era muito verde, muito ar puro, sabe? Jogado na rua, jogando futebol. Olha, foi um período maravilhoso. E assim, fiz grandes amigos naquele período, né? E tal, da escola também, fui abraçado pela escola. Foi legal pra caramba, sabe? Então tenho ótimas lembranças. Para quem está assistindo a gente, esse foi mais um tempo de entrevista aqui do nosso projeto de Evangélicos e a Política. Foi muito bom ter você com a gente, professor João, pastor Antônio, e você que também nos deu o privilégio de assistir esse tempo aqui juntos. Fica ligado aí nas informações para quem sabe uma próxima entrevista e novos convidados. Um abraço e até a próxima. Amém. Deus os guarde.